Ela dançava como se o fogo fosse sua linguagem secreta. Seus movimentos hipnotizavam homens de clãs inimigos que esqueciam suas lanças para seguir o ritmo de seus passos. Por quê? Talvez a resposta para o poder da sedução e para como a humanidade aprendeu a superar suas diferenças esteja enterrada exatamente aí, entre a chama, o desejo e a dança ancestral. Muito antes de Cleópatra seduzir imperadores com beleza e inteligência, muito antes dos Jogos Olímpicos reunirem nações ao redor da chama sagrada, existia ela. Uma mulher cujo nome se perdeu no tempo, mas cujo legado ainda pulsa em nossos genes como um tambor ancestral que nunca parou de tocar. Assim como a rainha do Egito usava sensualidade como ferramenta política para costurar alianças entre impérios, nossa Cleópatra das cavernas descobriu que o poder feminino podia transformar guerra em aliança, ódio em fascínio, separação em união. E assim como a tocha olímpica simboliza união entre povos, que falam línguas diferentes, mas compartilham sonhos similares, o fogo paleolítico se tornou o primeiro palco onde a humanidade aprendeu que dançar juntos era infinitamente mais poderoso que lutar separados. Europa está coberta de gelo que se estende até onde os olhos alcançam. O mundo é hostil, imprevisível, mortal, mas algo muito mais quente que as fogueiras, algo que aquece por dentro, está prestes a mudar nossa espécie para sempre. E tudo começou com uma mulher que ousou sonhar que inimigos podiam dançar juntos. A mulher do fogo. O fogo não era apenas ferramenta de sobrevivência, era o coração pulsante de toda a sociedade paleolítica, centro gravitacional ao redor do qual orbitavam vidas, sonhos, medos e esperanças. Vamos chamá-la de Nayara, a que brilha em dialetos antigos que ecoam ainda hoje em línguas perdidas. Ela pertencia ao clã da Águia, um grupo de 40 almas que controlava as melhores cavernas do Vale Norte, mas possuía algo que transcendia lealdades tribais: o dom raro da dança ritual. Suas mãos trabalhavam com precisão de artesã e devoção de sacerdotisa. Cada linha vermelha desenhada em sua pele contava uma história. Espirais representando o vento que traz a caça, pontos simbolizando as estrelas que guiam os caçadores, linhas onduladas evocando os rios que nunca congelam completamente. Suas danças não eram mero entretenimento noturno, eram tecnologia social refinada, uma forma de comunicação não verbal que podia acalmar tensões entre personalidades explosivas, celebrar alianças estratégicas, marcar rituais de passagem da infância para a vida adulta e despertar algo primitivo e magnético que hoje chamamos de desejo. Ela sabia instintivamente que quando os corpos se movem em sincronia perfeita, as mentes também se conectam numa frequência ancestral. Mas havia um problema que manchava de sangue os sonhos de Nayara. No Vale Sul, separados apenas por um desfiladeiro rochoso que ecoava gritos de guerra, viviam seus inimigos hereditários, o clã do lobo. Disputas por territórios de caça eram constantes e brutais. Mortes aconteciam a cada lua cheia. Vendetas se multiplicavam como sementes malignas plantadas no coração de cada criança desde o nascimento. O cheiro de morte pairava entre os vales. Mães choravam filhos que não voltavam da caça. Crianças cresciam, aprendendo a odiar antes mesmo de saber amar. Até que ela teve uma visão que mudaria o destino de ambos os clãs, e talvez da própria humanidade. Mas primeiro, precisava quebrar a lei mais sagrada e perigosa da tribo: a dança proibida. Lua cheia domina o céu como um olho gigante e prateado. Nayara caminha sozinha, através de terreno traiçoeiro, rumo ao território neutro, uma faixa de terra que nenhum clã ousava reivindicar. O ar estava gelado o suficiente para cortar a respiração, mas Nayara sentia um calor interno que a impulsionava adiante. Seus pés descalços encontravam o caminho mesmo na escuridão,
como se as pedras sussurrassem direções ancestrais. Ela carrega gravetos secos e pedras de sílex numa bolsa de couro. Era absolutamente proibido acender fogo em terra neutra. Um ato que qualquer clã interpretaria como invasão territorial, prelúdio de guerra, provocação mortal. Mas Nayara apostou em algo mais forte que o medo atávico, a curiosidade humana irresistível. E se ela pudesse usar a dança para seduzir grupos inteiros em vez de indivíduos, para criar uma atração magnética tão poderosa que fizesse inimigos mortais esquecerem diferenças que pareciam gravadas em pedra desde o início dos tempos? Primeiras faíscas saltam das pedras de sílex. O fogo nasce pequeno e vulnerável. As chamas crescem gradualmente, projetando sua silhueta contra as rochas como uma sombra dançante gigante. Ela começou devagar, testando cada movimento como se testasse gelo fino sobre rio perigoso. Cada gesto contava uma camada diferente da mesma história universal. A criação violenta do mundo a partir do caos, a chegada milagrosa dos primeiros humanos, a força indomável dos elementos naturais, a beleza frágil e preciosa da vida que insiste em florescer mesmo em terreno hostil. O ritmo de seus pés descalços na terra dura cria um som hipnótico que ecoa entre as paredes rochosas do desfiladeiro. Suas mãos pintadas pareciam invocar espíritos ancestrais na fumaça que subia em espirais em direção às estrelas. Cada pisada marcava um batimento cardíaco universal. Cada giro evocava o movimento eterno dos planetas. Sons distantes e ameaçadores, passos pesados se aproximando de ambos os lados, vozes sussurrando em dialetos diferentes. E então, eles começaram a chegar. Mas o que aconteceu a seguir quase causou um banho de sangue que teria exterminado ambos os clãs. O primeiro passo. Guerreiros emergem das sombras como fantasmas materializados. Águias à direita, lobos à esquerda. A tensão no ar é tão densa que parece sólida. Primeiro, apenas observavam com olhos de predadores, calculando distâncias e ângulos de ataque. Mãos calejadas apertavam lanças com pontas de pedra afiada. Músculos tensos, como cordas de arco, estavam prontos para explodir em violência. Mas à medida que Nayara continuava sua dança hipnótica, algo primitivo e incontrolável acontecia. Seus corpos começaram inconscientemente a espelhar o ritmo ancestral. Olhar em Kael, jovem guerreiro do lobo de cerca de 20 anos, lutando visivelmente contra um impulso que não conseguia nomear. Kael havia matado 3 homens do clã da Águia em combate direto. Suas cicatrizes contavam histórias de ódio cultivado desde a infância. Mas agora, observando aquela mulher se mover como se fosse feita de fogo e vento, sentia algo que desafiava tudo o que aprendera sobre inimigos. Kael sussurra para si mesmo confuso. Isto é armadilha. Deve ser magia negra, mas por que não consigo parar de olhar? Por que meu coração está batendo no mesmo ritmo que seus pés? Bram rosna baixo para seus companheiros. Se ela trouxe lobos para nosso território sagrado, vou arrancar sua garganta com os dentes. Outros guerreiros murmuram assentimentos ameaçadores, lanças se erguendo ligeiramente. Nayara para abruptamente. Silêncio mortal cai sobre o desfiladeiro como uma lápide. O único som é o crepitar da fogueira e respirações pesadas de homens prontos para matar. Nayara sabe que um movimento errado, um gesto mal interpretado, causaria um massacre que pintaria as rochas de vermelho. Lentamente, como quem doma animal selvagem, ela inclui gestos convidativos. Palmas ritmadas que ecoam como tambores distantes, pisadas que marcam compasso universal. Seus olhos encontram os de Kael, através das chamas dançantes. Há algo na expressão dela que desarma. Não submissão, não desafio, mas reconhecimento. Como se ela visse nele não um inimigo, mas um irmão perdido que finalmente voltou para casa.
Kyle é o primeiro a largar a lança, que cai na terra com som metálico que ressoa como sino funeral. Mas quando ele deu o primeiro passo hesitante em direção ao fogo sagrado, alguém gritou de raiva e traição. À beira da guerra, Thorek, líder imponente dos águias com cicatrizes de batalha cobrindo braços e peito, surge das rochas como uma tempestade encarnada, lança empunhada e olhos flamejando de fúria. Thorek berra com voz que ecoa entre as montanhas. Nayara, filha de cobra, você trouxe nossos inimigos para dançar sobre as cinzas de nossos ancestrais, para profanar a terra sagrada regada com sangue de nossos pais? A tensão explode como raio. Lanças se erguem em ambos os lados. Kael recua instintivamente. A fogueira fica no centro de um círculo mortal onde morte parece inevitável. Gritos de guerra ecoam entre as rochas. Músculos se contraem. Pontas de lança brilham à luz da lua. Por um momento que parece eternidade, décadas de ódio ancestral ameaçam vencer. Parece que a dança havia falhado catastroficamente. Olhar intenso em Nayara, suor misturado com pintura corporal escorrendo por seu rosto, mas seus olhos mantêm determinação férrea. Então ela fez algo que ninguém esperava. Algo que desafiava toda a lógica de sobrevivência. Lentamente, com movimentos deliberados de ritual sagrado, estendeu a mão direita em direção a Thorek, a esquerda em direção a Kyle. Nayara fala com voz que carrega a autoridade de xamã e ternura de mãe. O fogo não escolhe quem aquece. A lua não escolhe quem ilumina. O ar não escolhe quem respira. Por que nós escolhemos quem merece viver? Thorek olha, através das chamas, diretamente nos olhos de Kael, e por um momento infinitesimal, vê não um monstro, mas um homem jovem que carrega peso do mundo nos ombros. Kael, com voz quebrada pela emoção. Meu filho, meu primogênito morreu de frio no último inverno porque não conseguimos caçar o suficiente em território reduzido. O seu também conheceu essa dor? Thorek sente a lança pesando em sua mão como se fosse feita de chumbo. Thorek lutando contra décadas de condicionamento. Minha filha, minha pequena Anya, também se foi com as neves. Apenas pele e ossos quando a encontramos. Silêncio carregado. Lágrimas refletem luz da fogueira. E então aconteceu o impossível. Algo que mudaria para sempre o curso da história humana. A corrente humana. Thorek baixa lentamente a lança como se ela pesasse 1000 pedras e toma a mão direita de Nayara com dedos que tremem imperceptivelmente. Kael, com um movimento espelhado, toma a mão esquerda. O círculo estava formado. 3 pessoas que minutos antes estavam prontas para se matar, agora se tocavam através do fogo que havia se tornado ponte entre mundos impossíveis. Nayara recomeçou a dançar, não mais sozinha como profeta no deserto, mas como centro de uma corrente humana que começou a se formar ao redor do fogo como galáxia nascente. Outros guerreiros hesitaram, mas a força gravitacional do momento era irresistível. Um por um, aproximaram-se. Águias e lobos alternando posições, mãos se tocando através de diferenças que, de repente, pareciam insignificantes diante da imensidão estrelada. Não havia coreografia ensaiada ou movimentos planejados. Havia apenas o ritmo universal do coração humano, amplificado pelos ecos das rochas milenares, santificado pelas chamas ancestrais que conectavam aquele momento a todos os momentos semelhantes desde que o primeiro humano descobriu o fogo. Uma criança pequena do clã do lobo, escapando da mão da mãe. Mamãe, olha, eles parecem conosco quando estão felizes. Uma anciã dos águias, com lágrimas nos olhos. Dançam como nós quando éramos jovens, e o mundo parecia cheio de possibilidades. Misturando dialetos diferentes, olhares de reconhecimento mútuo. O que Nayara descobriu naquela noite foi algo que levaria a ciência milênios para compreender. Que somos programados geneticamente para cooperação, não para conflito.
que a competição territorial é apenas a superfície de algo muito mais profundo. O desejo ancestral de pertencer, de estar conectado, de ser parte de algo maior que nossas pequenas existências individuais. Amanhecer pintando as montanhas de dourado e rosa. A fogueira ainda arde, cercada por pessoas de ambos os clãs, dormindo ao relento, inimigos que se transformaram em aliados numa única noite mágica. Quando o sol nasceu como olho dourado sobre o vale, algo havia mudado para sempre no mundo. Não apenas as relações diplomáticas entre os dois clãs, que estabeleceriam alianças duradouras para caça cooperativa, defesa mútua e intercâmbio genético vital, mas a própria compreensão coletiva do que significava carregar a centelha divina da humanidade. A fogueira de Nayara se tornou lenda viva que se espalhou de vale em vale, como sementes carregadas pelo vento. Outras fogueiras foram acesas em outros territórios por outras pessoas visionárias que compreenderam seu poder transformador. Aos poucos, a dança ritual se espalhou como tecnologia social, uma ferramenta de união tão poderosa e revolucionária quanto a lança de caça ou o fogo controlado. Evidências arqueológicas preservadas em cavernas sagradas mostram que nossos ancestrais não apenas dançavam com frequência ritual, eles consideravam essas danças importantes o suficiente para serem imortalizadas na pedra para gerações futuras, como mensagens deixadas através dos milênios. Hoje, quando assistimos milhares de pessoas de dezenas de países se movendo em sincronia hipnótica ao redor da chama olímpica, estamos testemunhando o eco direto e poderoso da descoberta revolucionária de Nayara. A Cleópatra histórica seduzia imperadores com inteligência política refinada. Nossa Cleópatra das cavernas fez algo ainda mais revolucionário e duradouro. Seduziu a humanidade inteira para a ideia transformadora de que somos exponencialmente melhores juntos do que quando estamos divididos e isolados. A próxima vez que você sentir a atração magnética e inexplicável de uma fogueira, a próxima vez que seu corpo quiser se mover espontaneamente no ritmo de uma música tribal, a próxima vez que você se encontrar dançando com estranhos que misteriosamente se transformaram em amigos, lembre-se dela. Lembre-se de que há exatos 35.000 anos, uma mulher cujo nome verdadeiro se perdeu nas brumas do tempo descobriu que a sedução mais poderosa e duradoura não é fazer alguém se apaixonar romanticamente por você. É fazer toda a humanidade se apaixonar pela ideia revolucionária de união ao invés de separação. Sua dança ainda ecoa nas ondas sonoras que atravessam o universo. Seu fogo ainda arde nos neurônios que controlam nossos movimentos. E toda vez que escolhemos conscientemente celebrar juntos em vez de lutar separados, nós a honramos e mantemos viva sua descoberta ancestral. Porque no final, talvez seja essa a verdadeira definição do amor. Não como sentimento individual e possessivo, mas como força coletiva e libertadora que nos lembra que somos todos parte da mesma dança cósmica. Se isso te fez repensar profundamente o que significa ser humano e como nossos instintos mais primitivos e puros ainda moldam nosso mundo moderno, curte este vídeo e se inscreve no canal, porque a história épica da humanidade está longe de terminar e você é protagonista dela.